Estou em Valadares para conhecer pessoalmente a empresa CID Engenharia. Chegando aqui, o ambiente já é contagiante. Alegria, percebi que tem muita união e tem uma coisa que é fundamental para tudo: Deus. Deus acima de tudo é o slogan dessa empresa maravilhosa que eu estou tendo a honra em trazer a comunicação e apresentar para vocês. E comigo hoje, alguém fundamental dessa empresa, uma peça que faz parte, onde tudo começou. Rafael. Rafael, muito obrigada por ceder o seu espaço, por abrir as suas portas. É uma honra para mim e para minha equipe estar aqui com vocês. E hoje eu quero que você conte do fundo do seu coração esse projeto que mora na casa de muitas pessoas, Sim. nas empresas de muitas pessoas, a CID Engenharia. Fala pra gente um pouquinho. Bom, a CID, fala um pouco de como surgiu, né? A CID, eu já trabalho no setor industrial há mais de 20 anos, há uns 20 anos, e a CID, ela veio com um projeto familiar. Meus pais, meus irmãos vieram embora do Rio de Janeiro, para Baixo Guandu, de volta, né? E a gente se deparou assim, o que nós vamos fazer? Eu já trabalhava aqui em Valadares, numa empresa na área industrial, de elétrica industrial, já trabalhava com fotovoltaico também, e eu fiz a proposta para eles a gente começar a trabalhar com energia solar no Espírito Santo. Então eles toparam, a gente abriu a empresa, eu abri a empresa. No início meu pai e meus irmãos ficaram responsáveis de fazer as vendas. E essa venda convertida para eles, para começar ali, né, a ajudar. Meu irmão foi na faculdade, por aí vai. E depois de um tempo, eu acabei saindo dessa outra empresa que eu tinha uma parceria e assumi a CID de vez. Aí, quando eu assumi a CID, nós saímos só do Espírito Santo, viemos para Minas, porque eu já morava aqui, e posteriormente a Bahia. Hoje nós atendemos 3 estados. A gente fala que a gente atende o Brasil todo, né? Porque depende do orçamento, a logística, mas a gente atende prioritariamente o oeste da Bahia, um pouco do sul da Bahia também, o Espírito Santo todo e o leste de Minas. Então nós começamos a trabalhar com energia solar, mas a partir do momento que eu fui assumir a empresa, que eu saí dessa outra empresa, eu trouxe também toda a bagagem que eu trabalhava lá com todos os serviços da área industrial da engenharia elétrica. E você é engenheiro formado, você tem a formação de engenharia. Conta um pouquinho pra gente também de onde que surgiu do seu coração abrir empresa de energia solar. É vocação? Que começou? Como que foi? É Deus, eu acho. Eu fiz Escola Técnica Federal lá em Colatina, né? Entrei na turma de 99, que era ETEFES na época, e fiz meu ensino médio lá e comecei a fazer uma tentativa de estágio. Eu acabei conseguindo um emprego na hidrelétrica Aimorés, né? Trabalhando como auxiliar de segurança do trabalho. Com isso eu fiz técnico de segurança do trabalho, trabalhei na Queiroz Galvão ali, acho que 8 anos ou mais, mas em obras, trabalhei na hidrelétrica até o final, depois vim para Valadares, por isso eu vim para Valadares, vim transferido para cá. Trabalhei em 3 projetos aqui, com Luz para Todos. O primeiro com a Queiroz Galvão, depois os outros 2, posteriormente, com outro consórcio. Eu saí da empresa aqui, eu vim para cá e comecei minha faculdade aqui de engenharia elétrica na época. Eu saí da empresa, fui para o Rio de Janeiro 6 meses depois, trabalhar lá na refinaria da Petrobras, pela Queiroz Galvão também. Tem uma história aí. Tem. Não, tem. E A história tinha que cair né, na engenharia elétrica, né? Foi. E aí voltei para Valadares, participei do Luz para Todos 2 e 3, foram 3 Luz para Todos, um projeto do governo para levar energia para todo mundo, com quem não tinha. Por incrível que pareça, ali em 2008, tinham muitas famílias ainda no Brasil que nem conhecia energia elétrica, trabalhava ainda com lampião. Eu participei do projeto que era do leste de Minas, eram 123 municípios, se não me engano, e nós levávamos energia, né, para essas pessoas. Esse retorno para Valadares, trabalhando nessa empresa, eu retomei minha faculdade aqui, quando eu consegui dar continuidade no Rio de Janeiro, e foi onde eu conheci algumas pessoas, colegas de trabalho, de escola, onde eu acabei indo trabalhar com um deles. Eu trabalhei na empresa, a gente construiu grandes obras, né, de supermercado, agências bancárias, algumas agências centrais de Cicobi que a gente construiu a sede, essas lojas do Coelho Diniz também, a parte elétrica, tanto o grupo gerador, subestação, a elétrica toda da obra. Ainda então não era parte de energia solar, né? Parte elétrica. Isso na parte elétrica, na parte industrial. E em 2013 veio a oportunidade de a gente começar a trabalhar com energia solar.
Então, o primeiro projeto aqui de Valadares é nosso, o primeiro projeto de Baixo Guandu é nosso. Olha que legal. Inclusive, é a casa do meu avô, ali São José Acácio, farmacêutico antigo da cidade. Sim. E aí a gente começou a trabalhar com energia solar e de lá para cá veio crescendo com esse trabalho. Quando eu saí da empresa para tocar a CID, eu estendi o trabalho para essa área toda que eu comentei. E a gente trabalha hoje atendendo basicamente 3 pilares, que é a projeto, instalação e manutenção de todas as disciplinas hoje da área de engenharia elétrica. Então eu até brinco aqui falando que a gente quer ser um hub de soluções. Então se eu tenho um produto que eu não tenho ele de prateleira, mesmo assim o cliente vai entrar em contato comigo para eu achar a solução para ele. Então hoje eu trabalho, por exemplo, com projetos, então tem todos os projetos para solucionar. Mas se me liga pedindo uma solução de parte da engenharia elétrica que eu não sei fazer, que é muito amplo, é uma engenharia muito grande. Sim. Ele não vai procurar no mercado alguém para resolver, ele vai ligar para mim, que sou a referência dele, para eu ir atrás desse produto para ele se eu não conseguir atender ele. E com isso eu vou linkar ele a essa solução, ou eu vou trazer a solução para ele, o que for melhor para o cliente. Eu costumo dizer tanto para todos aqui, quanto até para os nossos clientes, que a gente começa a ter liberdade de conversar, que a gente não faz venda, a gente faz cliente. Porque na prestação de serviço, a gente mata um leão por dia. Então a única coisa que a gente carrega de um dia para o outro é nosso nome. A gente faz algo errado ou causa uma frustração para o cliente, repercute muito negativo para a gente. O cliente, ele sempre é prioridade aqui dentro da empresa para a gente poder atender. Então a Cid já está aí colocando o nome dela, né, fortalecendo o nome dela, o Rafael, como sócio majoritário, o único sócio, né, a gente brincou aqui, é o dono da empresa, né, o dono da Cid. E é muito legal você ter citado isso, porque na minha cabeça, por exemplo, vocês só trabalhavam com energia solar. Só com instalação, manutenção. Então hoje o cliente ele já tem a ciência, né, a partir disso que você falou, você vai ter toda a noção de instalação em geral. Então você vai olhar a parte elétrica dele já em funcionamento, né, quando você já vai levar a energia solar. Alguém que quer começar um projeto do zero, pode contar com a gente também. Vocês dão todo o suporte para esse cliente ficar satisfeito e tranquilo. A Cid, então, hoje está fortalecida no mercado, graças a Deus, já está com o nome feito, né, e caminhando para cada vez ficar melhor. Quanto tempo a Cid já está galgando esse nome no mercado? A gente fundou em 2016. De lá para cá, só de energia solar já são mais de 1.000 clientes. E é um paradigma que a gente quer quebrar justamente esse. Muitos nos conhecem como empresa de energia solar. E nós não somos empresa de energia solar, nós somos uma empresa de engenharia elétrica industrial. Então, a gente quer realmente mostrar para o cliente que ele pode contar com a gente para outros produtos e serviços. Às vezes o cliente descobre a gente depois que ele fez um serviço de fotovoltaico com a gente. Então, a gente é muito forte nessa atuação de projeto. Nas partes principais ali, especializações na área de engenharia elétrica, por exemplo, grupo motor-gerador de energia, parte de subestação de energia de média tensão, a parte de manutenção desse serviço, SPDA. São produtos específicos que nem todo mundo consegue fazer. São empresas realmente que têm que ter mão de obra especializada para atender. E quando você parte hoje para usinas maiores, por exemplo, a pessoa que vende aquele fotovoltaico para residência, ela não entende como é que funciona a parte de ligação elétrica. Não é a mesma coisa. Sim. Então, consegue vender um sistema ali residencial, mas quando você parte para o industrial ou para um cliente de média tensão, que compra energia em média tensão, 13.000 e poucos volts, já tem uma subestação de energia, transformador próprio, é diferente, não é a mesma coisa. Então, você precisa realmente de uma empresa que entenda de tudo e não só uma empresa que sabe sobre fotovoltaico. Sim. E você comentou no início do nosso bate-papo que hoje vocês já atendem Minas Gerais, Espírito Santo e a Bahia. Como que você dá o suporte? Como que a Cid dá o suporte para atender tantas empresas, tantos locais, tantas regiões? Como que vocês subdividiram essa organização da empresa de vocês? Hoje nós temos... A matriz era em Baixo Guandu, né? Porque nasceu lá, a empresa nasceu lá. O ano passado a gente trouxe a matriz aqui para Governador Valadares, porque a nossa operação é toda aqui. E nós abrimos uma filial em Baixo Guandu, a gente continua com o escritório lá em Baixo Guandu, fica ali em frente ali a... Material de construção. O material de construção ali da... Franquini, isso. Em frente ao Franquini Material de Construção, ao lado do Mundo Animal. E nós temos a operação também na Bahia, lá nós temos um escritório e temos um alojamento também com almoxarifado. Sim. Então, Baixo Guandu, escritório com almoxarifado. Lá na Bahia nós temos alojamento com escritório almoxarifado. E aqui também
o escritório com almoxarifado. Certo. Então vocês têm também a empresa tá distribuída, né? Ela Tá, bem tá. localizada e qualquer coisa que precisa liga para vocês e aí o suporte vai até o local caso necessário, né? Isso. Se vai fazer alguma manutenção. Isso. A gente atende regiões, né? Sim. A gente fala, por exemplo, oeste da Bahia, a gente atende a região ali de Bom Jesus da Lapa, que é aquela beirando o Rio São Francisco, onde tem a Igreja na Pedra. Depois de Bom Jesus da Lapa, você pegar ali 100 km depois, tem Santa Maria da Vitória. A gente fica ali, São Félix do Coribe, Santa Maria da Vitória. Então, num raio ali de 200 km, a gente atende aquela região toda. A gente atende o sul da Bahia, porque é perto daqui onde nós estamos. E a gente atende o Espírito Santo todo, porque o Espírito Santo é pequeno. É pequeno, né? Pra gente Poucas é horas você corta de ponta a ponta o Espírito Santo. verdade. Então é bem tranquilo fazer o atendimento lá. Legal. E hoje vocês só trabalham com empresas ou atendem também residencial? Como que tá hoje a CID? A CID nasceu para atender empresas, né? O nosso foco é pessoa jurídica, atender empresas. Sim. Porque não dá para a gente competir, por exemplo, com um eletricista autônomo. Então, um serviço de uma residência, algo assim, o eletricista autônomo tem muito mais condição de atender do que a gente. Sim. Então, nosso foco é a pessoa jurídica. Mas nós também atendemos pessoas físicas. Né? No fotovoltaico, por exemplo, a gente atende pessoa física. Num projeto maior, a gente consegue também atender pessoa física. Então, isso vai depender da demanda. Porque é muito mais viável, às vezes, o cliente contratar um autônomo do que nos contratar. Sim, mas está aberto. Tá, né? Tá aberto, exatamente. Podem entrar em contato e ver qual melhor, né, pode atender a CID. E, Rafael, hoje, né, vocês já trabalhando, já tendo essa dinâmica, fortalecidos no mercado, já entendendo o que funciona, o que não funciona, qual o recado que você dá para quem está assistindo? Por que contratar a CID? Por que vocês hoje são referência? Por que uma empresa hoje está pensando em colocar energia solar ou então começar um projeto grande do zero? Por que a CID é a melhor opção hoje? Existe um problema no mercado que as pessoas acham que fazer um projeto, por exemplo, é desnecessário. Não, eu vou fazer, a gente vai pela experiência de quem está fazendo. É um engano muito grande. Quando você faz um projeto, a economia que você tem hoje em retrabalho, em material, é muito grande. Às vezes você paga ali, sei lá, 15 mil reais no projeto, ou deixa de pagar 15 mil reais no projeto, mas você vai olhar lá na frente todo de retrabalho que você fez, paredes que você quebrou, se no caso da construção civil, na parte de elétrica, o cabo maior que você comprou que não precisava. Você gastou ali 50, 100 mil reais porque não quis gastar 15 com um projeto. Então é importante o cliente entender que o projeto é importante. Contratar uma empresa hoje que sabe o que está fazendo, ou que tem um know-how para fazer projeto na área, é muito importante. Eu digo porque eu já tive, por exemplo, obras que nós pegamos que a gente economizou ali 40 mil reais para o cliente só reanalisando o projeto. Sim. O início do projeto, que é a entrada de energia. Porque o escritório que fez, que não tinha, vamos colocar assim, um know-how de experiência de campo, ele acaba colocando coisas muito maiores do que precisa. Sim. Então, um cabo que poderia ser um cabo de 120 e coloca um de 240, enfim, ele sobrecarrega o projeto para tirar a responsabilidade da pessoa. Sim. E quando a gente entra, a gente consegue fazer um projeto realmente do que precisa, bem dimensionado, e o cliente consegue economizar aquilo ali. Então, nesse exemplo, o dia foi 40 mil só da entrada de energia do cliente, que coisas que não precisava fazer, ou redimensionando as coisas. Sim. Então, o projeto é muito importante, escolhendo uma empresa que tem experiência no que faz. E isso a gente consegue entregar. Quando você traz isso para os outros serviços, é a mesma coisa. Então, nós temos aí mais de 1.000 usinas. Hoje mesmo, semana passada mesmo, nós entregamos uma usina de 1.700 placas. E a gente está terminando uma agora de mais de 1.000 placas, as duas lá na Bahia. Em Baixo Guandu mesmo, nós temos muitos clientes lá de referência, que têm usinas grandes também, não desse tamanho, mas que podem dar uma opinião sobre o nosso serviço. E o bom, é satisfatório a gente saber que quando a gente entra no cliente, às vezes pelo fotovoltaico, o cliente vê que pode contar com a gente também para os outros produtos e serviços. Manutenção, no pós-venda. E o foco no pós-venda também é muito grande. Muito importante. Como eu falei lá atrás, a gente faz clientes. Então, eu não quero fazer uma venda, eu quero fazer um cliente e atender esse cliente o resto da vida. Então, o cliente sempre pode contar com a gente. O nosso pós-venda é muito bom, a gente nunca deixou o cliente na mão. E aí, a gente sempre está atendendo e desenvolvendo cada vez mais essa carteira e, graças a Deus, com quase nenhum problema. Que bom. Problemas, infelizmente, nós não estamos isentos, mas vocês resolvem. A gente resolve. Pronto. É o mais importante, porque acontece muito quando há um problema, porque ninguém é perfeito. Quando há um problema, o que a maioria das pessoas fazem? Eles correm no problema. A gente assume o problema. A gente vai lá, se foi um erro nosso, se foi algo que aconteceu mesmo sem ser erro nosso, Sim. nós vamos lá e vamos resolver. Lá em Baixo Guandu, mesmo esse exemplo. Instalamos uma usina solar, depois de 6 meses, choveu, e o cliente ligou para a gente reclamando de vazamento. A gente sabia que não era culpa nossa.
Porque o local do vazamento, é tipo assim, a usina está instalada de um canto, o vazamento está no outro. Não tem nada a ver com a nossa instalação. A gente foi assim mesmo, atendeu o cliente, consertou o vazamento e mostrou para esse cliente que, olha, tá pronto, tá consertado, mas o problema não é nosso. A pessoa entendeu, viu que não era, agradeceu, tá tudo bem. O mais importante é o cliente ficar satisfeito no final, indicar a gente, contar com a gente para o próximo projeto, e é isso. É isso aí. Bom, a CID deu o recado, no caso o Rafael, né, que é o rosto da CID, e eu tenho certeza que ele vai começar a aparecer mais, né, mostrando... Vamos tentar. Não, saiu super bem. Eu tenho certeza que você gostou, que você ficou interessado em conhecer um pouquinho mais. Agora você já tem em suas mãos o contato, basta você entrar em contato pelo número que nós estamos deixando embaixo, pelo e-mail ou pelo Instagram. Nós teremos o maior prazer em lhe atender. Tenho certeza que o Rafael tem uma equipe pronta e preparada. Hoje nós estamos em Valadares. O próximo episódio é lá embaixo do Guandu e também será imperdível e maravilhoso. Fique conosco. Isso aí.